Eu odiava academia. E sabe o que eu descobri? Que na verdade não era a academia que eu odiava, mas era justamente que eu não havia me encontrado dentro daquilo que eu gostaria. Ou que a minha motivação também para fazer academia não era exatamente a certa. Então, o que mudou, o que me fez ter foco, que me fez querer praticar exercício, não foi a motivação em si, porque a minha motivação, quando eu queria fazer academia antes, e das outras vezes que eu havia tentado e desistido, antes mesmo de completar o mês, era emagrecer. Emagrecer, e aí começar a fazer alguma dieta, e não prosseguia. E depois que eu percebi, algo virou uma chave assim em mim. Então, primeiro eu comecei fazendo pilates, algo mais leve, que me conectasse com o meu corpo, que me permitisse ter aquela sensação de liberdade, sem aquele compromisso diário, onde eu comecei fazendo uma vez por semana. Então, mantive esse ritmo durante um ano. Então, consegui manter um ritmo de pilates durante um ano, uma vez por semana, e que para mim, assim, foi um avanço grandioso, já que eu não conseguia manter ritmo fazendo exercícios. Naquele momento em que eu comecei o pilates, eu me conectei mais com a minha respiração, com o meu corpo, fui entendendo como que eu gosto de funcionar, e fui sentindo que aquilo era muito bom para o meu corpo, que me dava mais mobilidade, me permitia me mexer com mais facilidade e sentir de fato que eu estou presente neste corpo. Uma das coisas que nos impedem de fazer exercício ou fazer algo para o nosso corpo é justamente isso, não sentir que pertencemos a este corpo. Então, às vezes, criamos julgamentos, cobranças de que essa roupa não vai ficar bom, que isso não vai ficar legal. E aí a gente se acomoda, desiste. E o que me fez começar a academia? Bom, primeiro que houve uma mudança de residência. E essa mudança de residência fez com que ficasse bem mais distante de onde eu fazia pilates. Poderia ter procurado outro lugar para fazer pilates? Poderia, mas eu gostava do lugar que eu fazia. Só que também eu me conheço, ao ponto de saber que estando mais distante, num dia chuvoso, eu ia falar, não vou hoje. Sabe, num dia que eu tivesse mais cansadinha, eu ia falar, não vou hoje. E ia acabar entrando nessa rotina. Bom, resolvi parar o pilates depois de um ano e fiquei fazendo esporadicamente algumas caminhadas. Tá, tudo bem. Mas o que virou a chave para mim entrar na academia foi que eu comecei a analisar a minha família e percebi que muitas pessoas que já estão assim na idade avançada estavam doentes, então tinham vários tipos de doença, tinham dificuldade de locomoção, tinha pressão, problemas de pressão alta e por aí vai. E elas vivem uma vida, na verdade, que depende de remédios, depende de outras pessoas para ajudar a fazer as coisas. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, se eu não fizer nada pela minha saúde, daqui a alguns anos eu estarei dessa mesma forma. E aí a minha motivação mudou. Deixou de ser emagrecer. É claro que eu ainda busco emagrecer, esse é um dos meus objetivos dentro da minha prática de exercícios, mas deixou de ser o foco, porque quando era o foco eu não conseguia ter meta, eu não conseguia seguir, era uma motivação que não era o suficiente para mim. E aí eu comecei a pensar, eu preciso fazer exercício físico para que quando eu chegue na minha idade, lá na frente, eu esteja saudável, eu não esteja com essas doenças que vêm com a idade, eu possa me locomover, andar, dançar, passear e fazer tudo que eu queira fazer, sabe? E aí, primeiro ponto foi entender como que eu gostaria de estar numa academia. Então, até eu escolher uma academia, demorou aí um processo de um mês e pouco, não foi tão rápido assim, tá, gente? Então, com um mês, eu olhei uma, olhei outra, e acabei escolhendo a academia do meu bairro. Tinha a no shopping, que assim é super é, requisitada, muitas pessoas vão lá, até mesmo por conta de status e tudo mais. Mas eu não me senti pertencente ali. Eu queria algo mais acolhedor, como foi no Pilates, né? Onde eu me sentisse mais dinâmica, conversasse com uma pessoa, com outra, e alguém que entendesse exatamente como funciona, como eu funciono. E aí eu escolhi a academia, comecei aí.
E a minha frase, quando eu cheguei lá e falei pra instrutora, foi o seguinte: eu quero emagrecer, eu quero ter saúde, mas eu não gosto de pegar peso, não quero ficar musculosa. E ali ela já entendeu que precisaria ter um pouco de paciência para que eu me adaptasse. E eu me senti super acolhida. Então eu comecei a primeira semana e tudo foi seguindo o ritmo do meu corpo, sabe? Sem apressar, sem forçar demais. E eu já estou caminhando para os meus 3 meses de academia. E o que mudou, né? Eu comecei com uma meta de 3 vezes na semana. Então, eu falei, eu vou ficar em paz com isso. Eu vou 3 vezes na semana. Se eu não for mais que isso, tá tudo bem. Mas as 3 vezes na semana eu tenho que ir. E aí, a primeira semana eu fui todos os dias. E continuei indo todos os dias, de segunda a sexta. Depois eu percebi que durante esses quase 3 meses eu tenho ido todos os dias. São raras exceções que eu falto um dia na semana, sabe? Isso acontece quando, por algum motivo maior, acaba não dando pra mim ir. Mas geralmente eu vou todos os dias. A sua meta continua mesmo? Continua mesmo de ser 3 dias na semana. Porque assim eu não me sinto culpada se porventura em algum momento eu não for. Sabe? Eu não penso que eu estou perdendo algo ou que eu estou me auto-sabotando. Então eu sei que pra mim a minha meta é 3 dias. E cada vez que eu vou a semana completa, eu conto isso como uma vitória. Sabe? E aí eu olho e falo, caramba, isso tá maravilhoso. E depois de quase completar 3 meses, o que eu percebo? Eu estou amando fazer academia. Chega o domingo, que no domingo não funciona, às vezes eu penso, nossa, hoje eu podia ter academia, eu iria. Eu estou tendo avanços, pegando pesos mesmo. Percebo que o meu corpo está mais leve, que a minha alimentação foi mudando, está mudando aos poucos. Então, eu já não sinto mais tanta vontade de comer tanto doce quando eu gostava. Percebo que eu já penso mais antes de comprar uma coisa que não é tão saudável. E aí eu penso, poderia, em vez de comprar isso, eu vou comprar uma fruta. Aí eu vou lá e compro uma fruta, sabe? Faço dieta? Não faço dieta. Continuo comendo ainda algumas massas, algumas besteiras, mas tudo mais reduzido. E tenho feito escolhas mais saudáveis. Então, é uma reeducação alimentar que está indo aos poucos, sem pressa, sem forçar demais e que me deixa leve. Então, isso me traz uma estrutura para que eu mantenha um foco maior. Então, às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa que é para o nosso bem, porque muitas vezes o lugar ao qual nós estávamos indo ou estávamos procurando não nos faz sentir bem ou pertencente. Muitas vezes, o que a gente estava colocando como foco, como motivação, não estava sendo alinhada, sabe, com aquilo que a gente realmente queria. Por exemplo, como eu falei para você, eu penso em emagrecer, meu objetivo também é esse, mas enquanto o objetivo era só emagrecimento, eu não conseguia ter uma constância, porque aí eu ficava me cobrando, preciso emagrecer, preciso fazer dieta, preciso isso, preciso aquilo. Percebem? Meu objetivo não deixou de ser ainda o emagrecimento, mas o objetivo principal é a saúde. E pensando na saúde, as minhas escolhas começam a ser mais saudáveis. Então, antigamente, eu buscava meios de ir para outros lugares, por exemplo, um lugar que dava 15 minutinhos de distância caminhando, e eu pegava e ia de carro, eu chamava Uber. E agora eu vou caminhando. Então, você começa a melhorar o seu estilo de vida gradativamente. Isso me fez perceber que isso leva para todas as áreas da vida. Às vezes não está funcionando no teu profissional, no teu trabalho, naquilo que você está fazendo, justamente porque você não está entendendo o que está te motivando ou a forma como você funciona. Quais são os seus ciclos, qual é o teu ritmo, qual é o teu ritmo de disciplina. Porque às vezes a gente quer copiar o que os outros estão fazendo. Por exemplo, né, eu fiz muitos cursos de marketing para poder postar minhas coisas no Instagram e tudo mais. E a maioria fala que tem que estar constante, postando direto, fazendo isso, fazendo aquilo. São raras exceções que falam que a gente precisa seguir o ritmo da gente, ter uma, sabe? E todas as vezes em que eu entro no ritmo de eu tenho que fazer todos os dias, eu tenho que estar naquele ritmo todos os dias daquela forma, trava a minha criatividade. E eu percebo que isso fica pesado e acaba afastando as pessoas que poderiam me encontrar.
Mas quando eu entro no meu ritmo, eu percebo que, hoje, claro que eu tenho que ter uma meta, né, de postagem, pelo menos também 3 vezes na semana. Acho que esse é um número, assim, muito confortável pra mim, né, o número 3. Então, eu vou lá e falar 3 vezes na semana, feed, stories, enfim. E eu fico livre pra, mesmo quando não são dentro desses 3 dias, eu quiser postar mais, eu vou lá e posto, e tá tudo bem, sabe? Então fica mais leve, fica mais fácil. Quando fica na energia do convite, da leveza, da facilidade, do seu próprio ritmo. O meu grau de disciplina é esse, precisa ter esse equilíbrio. Quando eu me sinto obrigada a fazer algo, isso pesa, soa como algo que é obrigatório, que é responsabilidade demais, e acaba travando a minha criatividade, a minha leveza. Então você precisa entender como é que é o seu ritmo. De repente, para você começar a ler um livro, aquele livro que você deseja, você só precisa começar a ler uma página por dia. Ou de repente, você vai ter que começar a ler uma página por semana, porque você não gosta de ler, e tá tudo bem. Aí, com o passar do tempo, você vai percebendo que você vai sentir mais vontade, então você vai começar a ler 2 ou 3 páginas por semana. Percebem? Então a gente vai se adaptando e entendendo como que funciona pra gente ter resultado. Temos que sair da comparação de que as outras pessoas estão fazendo dessa forma, de que fulano está tendo resultado dessa forma, e porque você tem que ter o resultado dessa forma. Não. Tudo bem que da forma que a outra pessoa está fazendo pode até funcionar para você, mas não quer dizer que vai ser sempre. Não quer dizer que vai estar sempre funcionando, sabe? Então, é preciso estarmos atentos com isso. É preciso perceber como que as coisas funcionam pra gente. E é nesse ritmo que eu vou entendendo. Eu já fui aquela pessoa que me esforçava demais, que trabalhava demais. Nossa, e que só pensava em dinheiro. Eu preciso trabalhar, preciso fazer mais dinheiro, porque eu quero comprar isso, porque eu quero ter aquilo, porque eu não sei o quê. E eu vou te dizer uma coisa: muitas das coisas materiais que eu consegui não foram por meio do esforço. Tá? Não foram por meio do esforço, não foram quando eu estava me matando de trabalhar, não. Foram justamente quando eu consegui equilibrar o trabalho com o lazer, com o prazer, com a facilidade, com o descanso, me permitir fruir, viver, sabe, estar bem comigo mesma. E aí as coisas começaram a se alinhar, o dinheiro começou a vir com mais facilidade, com mais leveza, os clientes, as formas, as fontes, de formas inesperadas. E aí foi quando eu conseguia comprar ou adquirir aquelas coisas materiais as quais eu desejava. Então, se fosse por isso, né, tanta gente se esforça tanto, mas se esforça tanto, e elas não conseguem ter os resultados, né, passam uma vida trabalhando e sonham com a casa própria, com algo maior, não conseguem, justamente porque também tem as crenças, tem os padrões, tem os bloqueios, e por aí vai. Então, o vídeo de hoje, trazendo essa minha experiência para vocês, é que às vezes a sua forma que você está tentando não está funcionando. Talvez você precise mudar a forma que você está fazendo. Talvez você precise olhar de outra perspectiva, sabe? Então, é isso que nas minhas mentorias eu auxilio as pessoas, elas a olhar as coisas por um ponto diferente das que elas vinham olhando, dentro do ciclo, do ritmo e do tempo delas, para que elas consigam aquele resultado que desejam, com sabedoria, entende? Dissolvendo também essas camadas de medo, de bloqueios, de que não vai dar certo, que não vai conseguir. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seus comentários, qual área, o que na sua vida você precisa mudar a motivação ou a forma que você está fazendo. Que não está funcionando, sabe? Que você sabe que não está funcionando, mas que você não sabe nem por onde começar, tá bom? Gratidão.